121. Essas palavras agradaram bastante ao povo, que aprovou por sufrágios a escolha feita por Deus. Arão era, sem dúvida, o que devia ser elevado a tão alta dignidade, quer por causa de sua descendência, quer pelo dom de profecia que recebera, quer pela eminente virtude de Moisés, seu irmão. Ele tinha, então, 4 filhos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 122. Moisés determinou que o resto do que se ofertara à construção do tabernáculo fosse usado para a confecção do que era necessário à sua cobertura, bem como para se cobrir o candelabro de ouro, o altar de ouro, sobre o qual se fariam as incensações, e, do mesmo modo, todos os outros vasos, a fim de que quando se levassem essas coisas para o campo, não fossem deterioradas pela chuva, nem pela poeira, nem por algum outro inconveniente do ar. Reuniu depois o povo e ordenou-lhe que cada um contribuísse ainda com meio sido, que é uma moeda dos hebreus, cujo valor é de 4 dracmas áticas. Eles executaram a ordem imediatamente, e então os 605.500 homens deram essa quantia, embora somente as pessoas livres e da idade de 25 até 50 anos tivessem contribuído. Esse dinheiro foi imediatamente empregado em benefício do tabernáculo. 123. Moisés, então, purificou o tabernáculo e os sacerdotes. Deste modo, tomou 500 sidos de mirra escolhida, o mesmo peso de lírio roxo e a metade de canela e de bálsamo. Mandou bater tudo isso no hin de óleo de oliveira, uma medida que contém 2 coros áticos, e com isso fez um bálsamo, ou óleo, que tinha ótimo perfume e com o qual ungiu o tabernáculo e os sacerdotes, e assim os purificou. Ofereceu, em seguida, sobre o altar de ouro, uma grande quantidade de excelentes perfumes, que, para não aborrecer o leitor, não descreverei em particular. E nunca deixou de queimá-lo 2 vezes por dia, para fazer a incensação antes do nascer do sol e ao seu ocaso. Guardavam também o óleo purificado para alimentarem as lâmpadas do candelabro de ouro, das quais 3 ardiam durante o dia e as outras 3 à tarde. Bezalel e Aholiabe empregaram 7 meses para fazer as obras de que acabo de falar. Então, passou-se o 1º ano depois da saída do Egito. Eram 2 artífices admiráveis, principalmente Bezalel, e eles, por si mesmos, inventaram várias coisas. 124. Êxodo 40. No começo do ano seguinte, no mês que os hebreus denominam Nisan e os macedônios Xântico, na lua nova, foi consagrado o tabernáculo e todos os vasos que lá estavam. Deus então deu a conhecer que não fora em vão que o seu povo trabalhara numa obra tão magnífica, testemunhando o quanto ela lhe era agradável e como ele queria ali morar e dar-lhe a honra de sua presença. Eis de que modo isso aconteceu. O céu era sereno em toda a sua extensão, mas sobre o tabernáculo apareceu uma nuvem, não tão espessa como as do inverno, mas suficiente para impedir que se pudesse ver através dela, e um pequeno orvalho caiu, o qual significava, para os que tinham fé, que Deus lhes ouvira os votos e os honrava com a sua presença. 125. Moisés, depois de recompensar todos os operários, cada qual segundo o seu mérito, ofereceu sacrifícios à entrada do tabernáculo, como Deus lhe havia ordenado, isto é, um touro com um carneiro e um bode, pelos pecados. Direi como se faziam essas cerimônias quando falar dos sacrifícios e enumerarei as vítimas que eram oferecidas em holocausto e que deviam ser inteiramente queimadas e quais as que deviam ser comidas, segundo a permissão da lei. 126. Levítico 8. Moisés borrifou com o sangue dos animais imolados as vestes de Arão e de seus filhos e os purificou com água da fonte e com o bálsamo de que há pouco falei, para que fossem feitos sacerdotes do Senhor. E continuou durante 7 dias a fazer a mesma coisa. Santificou também o tabernáculo e todos os vasos, com esse bálsamo e com o sangue dos touros e dos carneiros, dos quais todos os dias se matava um de cada espécie. Levítico 9. Ordenou em seguida que se festejasse o 7º dia e que cada qual sacrificaria segundo as suas posses. Eles obedeceram com alegria e ofereceram vítimas à porfia, as quais apenas eram colocadas sobre o altar, e um fogo proveniente dele as consumia completamente, de uma vez, como se fosse um raio, na presença de todo o povo. 127. Levítico 10. Arão sentiu então a maior dor que podia sentir um pai.
como tinha a alma elevada, julgou que Deus havia permitido e suportou-a generosamente. Nadab e Abiú, seus 2 filhos mais velhos, tendo oferecido outras vítimas que não as determinadas por Moisés, as chamas se lançaram contra eles com tanta violência que lhes queimaram o estômago e o rosto. E eles morreram, sem que fosse possível socorrê-los. Moisés determinou que o pai e os irmãos levassem os corpos para fora do acampamento, a fim de serem sepultados honrosamente. E, embora todo o povo chorasse essas mortes tão inesperadas, proibiu-lhes que os lamentassem, de modo a ensinar-lhes que, tendo sido alguém honrado com a dignidade do sacerdócio, a glória de Deus lhe devia ser mais sensível que o afeto particular. 128. Esse santo e admirável legislador recusou em seguida todas as honras que o povo lhe queria conceder, para entregar-se totalmente ao serviço de Deus. Não subia mais ao monte Sinai para consultá-lo, mas entrava no tabernáculo a fim de ser instruído por ele em tudo o que devia fazer. Continuou sempre, por modéstia, quer no vestuário, quer em tudo mais, a viver como homem simples, sem ser diferente dos outros, exceto no cuidado que tinha da república. Dava por escrito ao povo as leis e as regras que deviam observar para viver em união e em paz e ser agradáveis a Deus. E eles nada faziam em tudo isso que não fosse conforme as ordens que dele recebiam. 129. A seu tempo, falarei dessas leis. É preciso, porém, acrescentar aqui uma coisa que eu havia omitido no que se refere às vestes do sumo sacerdote, e é que Deus, para impedir que os que usavam essas vestes, tão santas e tão magníficas, pudessem abusar dos homens sob o pretexto do dom da profecia, jamais lhes honrava os sacrifícios sem dar sinais visíveis de sua presença, não somente ao seu povo, mas também aos estrangeiros que lá se encontrassem. Quando lhe aprazia fazer esse favor, uma das 2 sardônicas de que falei, e de cuja natureza seria inútil dizer algo, porque todos as conhecem bastante, a que estava sobre o ombro direito do sumo sacerdote, lançava tal claridade que podia ser percebida de muito longe, o que, não lhe sendo natural e não acontecendo fora da ocasião, devia causar admiração àqueles que fingem parecer sábios, pelo desprezo que votam à nossa religião. Eis, porém, aqui, outra coisa ainda mais admirável. É que Deus se servia ordinariamente dessas 12 pedras preciosas, que o sumo sacerdote trazia sobre o seu essen, ou racional, para pressagiar a vitória. Pois antes que se levantasse o acampamento, dela saía tão viva luz que todo o povo ficava sabendo que a soberana majestade estava presente e prestes a ajudá-los. Isso faz com que todos dentre os gregos que não têm aversão pelos nossos mistérios e se persuadiram pelos seus próprios olhos desse milagre chamem o essen de logion, que significa oráculo, ou racional. Mas quando comecei a escrever isto, havia 200 anos que essa sardônica e esse racional não lançavam mais tal resplendor e luz, porque Deus está irritado conosco, por causa de nossos pecados, como direi em outro lugar. Vou agora retomar o fio da minha narração. 130. O tabernáculo foi consagrado, e terminaram-se todas as coisas referentes ao serviço de Deus. O povo, fora de si pela alegria de ver que Deus se dignava morar no acampamento e ficar no meio deles, só pensava em entoar cânticos em seu louvor e em oferecer-lhe sacrifícios, como se não houvesse mais perigos nem males a temer, e se tudo fosse suceder-lhes dali por diante segundo desejassem. As tribos em geral e cada um em particular ofereciam presentes à sua adorável majestade. Os 12 chefes e príncipes dessas tribos ofereceram 6 carros atrilados cada um com 2 bois, para levar o tabernáculo, e cada um deles ofereceu ainda um vaso do peso de 70 sidos, uma bacia do peso de 130 sidos e um turíbulo que continha 10 dáricos, que se enchiam de diversos perfumes. O vaso e a bacia serviam para pôr-se a farinha misturada com óleo, que se usava no altar dos sacrifícios. Para a expiação dos pecados, ofereciam-se em holocausto um novilho, um carneiro e cordeiros de 1 ano, juntamente com um bode. Cada um desses príncipes oferecia também outras vítimas, a que chamavam salutares e que consistiam em 2 bois, 5 carneiros, cordeiros e cabritos de 1 ano. Isso faziam por 12 dias em seguida, cada um somente no seu dia.
Moisés, como eu disse, não subia mais ao Monte Sinai, no entanto entrava no tabernáculo para consultar a Deus e saber dele que lei queria estabelecer. Essas leis foram tão excelentes que só podiam ser atribuídas a Deus, e nossos antepassados as conservaram tão religiosamente durante alguns séculos que nunca julgaram que os prazeres da paz ou as necessidades da guerra os pudessem tornar desculpáveis, se as violassem. Mas me reservarei para falar disso num trabalho à parte.